Boa tarde. Agradecermos a Deus mais uma semana de aprendizado, de reflexões. E por cada dia, cada 24 horas que nós tivemos a oportunidade de sermos melhores do que nós mesmos a cada dia, sem termos a pretensão de sermos melhores do que ninguém. Creio que isso seja muito forte e gosto de começar sempre o meu dia e os trabalhos com a oração da serenidade. E para quem conhece, quiser acompanhar, quem não, pode conhecer. E diz de forma bem simples, como uma forma de conduta nossa no nosso dia a dia. Então, eu peço que Deus me conceda a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso e sabedoria para perceber a diferença, e que seja feita a vontade de Deus antes da minha. Nesse mesmo sentido, como dizia São Francisco, eu peço ao Senhor que Ele faça de mim um instrumento da paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Senhor, ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. E assim passamos nesse momento que precede ao atendimento espiritual aqui no Centro Espírita Jesus e Sua Doutrina. Eu sou o Renato, um dos trabalhadores aqui da casa. Para as pessoas compreenderem o funcionamento, nós temos um atendimento com a fluidoterapia, nesse tratamento das enfermidades materiais e espirituais, que é conduzido materialmente pelo dirigente, pelo Cláudio. E temos os trabalhos numa mesa mediúnica que dá apoio na sala vizinha, que está coordenada pelo Sérgio, e tem os médiuns e os doutrinadores. E como nós devemos manter uma sintonia elevada, aqui enquanto as pessoas estão esperando para o atendimento, nós fazemos aqui a leitura e o comentário do Evangelho, toda vez que precede, enquanto está tendo o atendimento, ou antes do atendimento. E quando estamos com a casa funcionando em plenitude, nós temos as pessoas que ficam com os cânticos aqui, exatamente para manter uma sintonia de harmonia, tanto que eles pedem, recomendam sempre que a pessoa estiver com o celular, ela coloque no silencioso, evite qualquer energia externa, ao menos um momento em que a pessoa está aqui, ela tentar se sintonizar com o plano mais elevado, o mais puro que houver dentro de você, porque com certeza vai ajudar nos trabalhos. Tem um ditado que fala: ajuda-te que o céu te ajudará. Quando a gente quer que aquela coisa procure e achará, bata e a porta será aberta.
Então, quando a gente começa a querer, Deus começa a mostrar um jeito. Se a gente souber esperar, né, ter serenidade para aceitar o que a gente não pode modificar ainda, o que a gente não pode entender ainda, e ter força, ânimo para ter atitude para fazer a nossa parte, tende a dar certo. Então, o evangelho de hoje, e eu falei isso na semana passada para quem estava aqui, o evangelho segundo o Espiritismo, ele não é uma reescrição do evangelho. São trechos do evangelho que foram comentados por espíritos, por meio de médiuns, e foi selecionado esse texto e virou um livro chamado o Evangelho segundo o Espiritismo. O Allan Kardec, ele trabalhava como um doutrinador e como codificador da doutrina espírita, né, dessa feição que ele foi pegando o que saía dessas mesas mediúnicas. Ele fez basicamente um conjunto de perguntas e mandava para esses médiuns em várias mesas na França da época, e aí saíram os livros da codificação. Então o Kardec só sistematiza, só codifica. Então aqui são comentários. Então o evangelho de hoje é capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Aí começa com um trecho do evangelho bíblico normal, cristão, e diz, exatamente de Mateus, capítulo 6, versículos de 1 a 4. Aí diz assim: tomai cuidado de não fazer as vossas boas obras diante dos homens, para serem vistas por eles. De outro modo, não recebereis a recompensa de vosso Pai que está nos céus. Então, quando derdes esmolas, não façais soar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados pelos homens. Eu vos digo em verdade que receberam sua recompensa. Mas quando derdes esmola, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, a fim de que a esmola esteja em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, dela vos entregará a recompensa. E como eu falei, agora vem o comentário dos Espíritos. É o item 3. Fazer o bem sem ostentação é um grande mérito. Ocultar a mão que dá é ainda mais meritório. É o sinal incontestável de uma grande superioridade moral, porque para ver as coisas de mais alto que o vulgo, que a sombra, né, é preciso fazer a abstração da vida presente e se identificar com a vida futura. É preciso, numa palavra, colocar-se acima da humanidade para renunciar à satisfação que proporciona o testemunho dos homens e esperar a aprovação de Deus. Aquele que estima a aprovação dos homens mais do que a de Deus, prova que tem mais fé nos homens do que em Deus, e que a vida presente é mais para ele do que a vida futura, ou mesmo que não crê que a vida futura exista. Se diz o contrário, age como se não cresce no que diz. E aqui a primeira reflexão, porque eles vão usando o texto como Jesus falava por parábolas, porque ele entendia que era mais fácil explicar para a compreensão daquele povo dele na época dele. Então, quando ele fala vida futura, é porque a gente está tão preso na matéria
que a gente, por exemplo, acredita em quê? Na morte. E acredita que quando a gente morre não tem mais vida. E a primeira proposta da maior parte das religiões é dizer para você, para mim, que depois da morte a vida continua. Se você for católico, por exemplo, você vai imaginar que ou vai para o purgatório ou vai para o paraíso. Não é isso? Ou seja, a vida continua. E várias outras religiões. Se você for espírita, você vai acreditar, compreender, que apenas houve uma troca de roupa. Quando baixa o pano num fim de espetáculo chamado morte, né? O fim é a morte. Ele nada mais é do que o início de uma nova vida. Isso tentando seguir, como se diz, uma linearidade, né? Nasceu, cresceu, morreu, aí começa essa nova vida. Por isso que ele fala de vida futura. É para a gente entender, mas na prática, não há uma linearidade. O que há é a coexistência da vida material com a vida espiritual. Mas para a gente entender, né? Por quê? Porque a morte, a gente sabe o quê? Que é uma vida em que não tem mais o corpo. Aí fica mais fácil de entender. Mas na prática, o corpo é uma coisa e o espírito é outra. E eles convivem juntos. Por isso está dizendo, convivem. Então o plano material e o plano espiritual, eles convivem juntos. Imagine um colar de pérolas. Como é um colar de pérolas? É uma linha que passa por várias pérolas, não é isso? E o que é a vida? Imagine que a vida é um colar de pérolas. É o todo. Tem um fio que liga todas as encarnações. Cada pérola é uma encarnação. E aí a gente, quando entende assim, começa a perceber que há essa interligação. Que às vezes você olha para a grama do vizinho e acha mais verde do que a sua, para a filha do vizinho e acha mais bonita do que a sua, para o outro que é normal, você começa a se comparar. Porque você só toma como parâmetro essa vida presente, concorda? E não entende que essa pérola, essa vida de hoje, ela é uma sequência que vem de outras que estão juntas no colar. Se a gente entende assim, a gente começa a entender assim: poxa, por que que o fulano de tal tem um filho e que a gente entende que as coisas dão certo para ele, e eu tenho um filho que eu entendo que as coisas não estão dando certo? Aí eu começo a pensar: poxa, eu fiz tudo certo ou foi tudo... Como assim? Aí quando você lembra que essa pérola está interligada com a outra, aí você diz: se existe um Deus, e eu creio, que é infinitamente bom, que é infinitamente justo, que é infinitamente sábio, não existe acaso. Se está acontecendo algo hoje, por mais que eu não entenda, tem uma explicação. E o problema que eu não entendo tem uma solução. Mas primeiro eu vou ter que aceitar as coisas como elas estão, para que eu possa enxergar friamente a situação e possa tomar atitude. E agora dizer: bom, pai, é isso mesmo, a minha vida é essa. A minha vida não é a do vizinho, a minha é a minha. E agora? Pronto.
o que é que o Senhor quer que eu faça? Como é que o Senhor quer que eu haja? Como Paulo no caminho de Damasco, cai e diz: Senhor, o que queres que eu faça? Eu vou fazer. Eu sei que por mais duro que seja, Senhor, o que está acontecendo é justo, é bom, mas pode melhorar, porque está acontecendo para que eu veja, para que eu entenda, para que eu possa descobrir como ser melhor do que eu mesmo, sem querer ser melhor do que ninguém. É como você imaginar a diferença entre uma grande árvore e uma grama. Qual é a diferença? São muitas. É o tamanho, é a largura do tronco, é a profundidade das raízes, mas você vai entender que pela natureza, onde a grama nasce e se desenvolve, é um lugar que não disputa com outras árvores grandes. Disputa? Não. Ela não disputa a luz do sol. Ela não precisa de raízes profundas, porque a água é próxima. E aquela outra é mais forte, por quê? Porque teve mais dificuldades. Ela precisou lutar com outras, porque vivia na sombra, não é isso? Para ter um lugar ao sol. Precisou ir fundo na raiz para pegar água e nutrientes, porque a raiz das outras era grande, eram grandes. Ou seja, na dor ela cresceu. A dor não vem porque Deus quer nos punir, que Deus só quer nos ensinar. A dor vem para nos tornar mais fortes. A dor vem para mostrar para nós que talvez alguma escolha, alguma compreensão, algum caminho que a gente esteja trilhando não seja o caminho mais adequado. E na hora que a gente sai do caminho, dói. É como você imaginar que você está andando aqui numa estrada, num caminho, numa vereda, e do lado, ao invés de mato, tem um fio de energia. Se você sai do caminho, leva um choque. Ai! O que você faz? Volta para o caminho. Ele está te punindo? Não, ele te deu um dharma, ele te deu um caminho. Só que você ou descansou, ou cansou e se gostou, ou quis sair da rota. O que ele faz? Te dá um presente chamado dor. Para quê? Para te lembrar qual é o teu caminho, para você se tornar mais forte, mais sábio, mais lúcido, para que os laços se desenvolvam com maior profundidade. Que é o mesmo caso quando a gente pensa que o jardim do vizinho é mais verde, que a gente começa a fazer as coisas ao Evangelho para mostrar para os outros. Nós temos um compromisso com Deus de sermos melhores do que nós mesmos a cada dia, sem querermos ser melhores do que ninguém. E na hora que a gente quer se encostar, choque. Na hora que a gente quer passar a cruz, choque. Porque a dor é necessária, mas o sofrimento é opcional. Se eu levar um choque, você, esse choque eu detesto, eu vou cortar o fio. Aí eu começo a sofrer, porque eu vou querer cortar o fio, mas quem manda no fio é Deus, Ele é mais forte. Só vou sofrer para cortar e não corto. Ao invés de eu entender que eu tenho que seguir o meu caminho, eu vou querer cortar o fio, vou querer um atalho. E Ele diz: não é assim, meu filho. E às vezes Ele te dá um atalho, você acha que é um atalho, vai por ali, quando volta, cai no mesmo lugar. Não, meu filho, você tem que comer o seu pirão todinho, você tem que andar o seu caminho todinho. Veja uma metáfora que fizeram interessante. Passaram até no YouTube, tem uma imagem, várias pessoas tinham um caminho muito longo pelo deserto, cada uma com a cruz nas costas, todo mundo com a cruz do mesmo tamanho. Não sei se vocês receberam essa imagenzinha. Teve um que disse assim: oh meu Deus, está tão pesada a minha cruz, corta um pouquinho. Aí Deus cortou, ele ia lá atrás, aí ele já começou a ganhar lugar, começou a disputar com os outros. A gente precisa disputar com alguém? Não, a gente está aqui, o sol nasce para todos, a
gente precisa é fazer a nossa parte. Aí o cara cortou um pedacinho, oh meu Deus, corta mais um pedacinho, quando viu, ele estava lá na frente, a cruz dele, que era uma cruzona grande, igual a do filme do Pagador de Promessa, estava uma cruzinha bem pequenininha, então ele andou bem rápido, né? E os outros lá atrás. Lá e vai ele, andando, e dizendo, os abestados lá atrás, né? Só que lá na frente, gente, tinha um penhasco. O que é um penhasco? Um buraco gigante e só passava se tivesse uma ponte. O que era a ponte? A cruz. Parou, pensou se dava para ele pular, ele viu que não dava. Aí os outros que ele mangou, né? Que ele foi lá para frente, começaram a vir devagarzinho, botava a cruzinha, passava por cima, puxava e continuava. E ele ficou lá. Aí o que ele vai pedir? Só tem um jeito, carregar a minha cruz. Ô pai, agora eu quero minha cruz. Ele disse, a sua cruz está guardada lá no começo, volte a buscar. Mas por que só não me dá bem na pontinha? Ele disse, porque você tinha que aprender com o caminho. Eu não te dou nenhum fardo que você não possa carregar, meu filho. Se eu te dei, se tu está carregando, dá para ti, é teu. Vê um jeito, aprende, vê tudo, como dizia Paulo, mas retende o que é bom. Mas qual foi o problema dele? Se comparar com os outros, se achar menor, se achar maior. Ele não é menor nem maior, nós para Deus somos todos super valorosos, lindos. Quem tem filho aqui? Filho, por exemplo, com... Esse aqui. Filho com mais de 20 anos, tem? Teu filho, quando nasceu, se achava lindo? Quando ele ficou com 10 anos, você achava lindo? Com 20, porque o filho, para o pai, nunca deixa de ser? Então, meu filho, nós para Deus somos bonitos, brilhantes, e Ele quer o que você quer para o seu filho. O que é? Que ele seja bom, que ele seja amoroso, e mais do que tudo, o que é que você quer? Que ele consiga andar com as próprias pernas. Porque bom filho é aquele que procura não dar trabalho ao pai. O bom pai ampara o filho, o bom filho na necessidade vai amparar o pai. Mas ele vai ter que ter feito a parte dele, do mesmo jeito que você lutou a vida todinha, ele vai ter que assumir. Toda vez que você quer tomar remédio por ele, ao invés de você ajudar, você prejudica. É o que dizia Joana de Ângeles. Por mais que eu ame alguém, eu não posso tomar remédio pela pessoa. Já pensou, o menino está morrendo de febre, precisa de uma injeção, ele não gosta de injeção, aí eu vou, não, dei em mim, o menino vai morrer. Ai pai, mas dói, não sei o que, mas meu filho, a dor existe, vai te fazer mais forte. E olha que injeção é um negócio, para muitos é sério. Eu, por exemplo, passei muito tempo pensando assim, o que é uma coisa que eu posso doar que nunca vai faltar, é fácil, ajuda muita gente. Eu pensei, doar sangue. Aí qual era o meu problema? A furada, dor. Passei bem uns 3 anos, pensando, até que eu comecei a doar. Aí a primeira vez foi pior, a segunda, a terceira, a quarta, depois vai, a pessoa diz assim, ei, estão precisando doar sangue. Opa, 3 em 3 meses eu dou. Você adora picada? Nunca. Mas pergunta, se o Renato que doa sangue em 2021 é o mesmo que começou 10 ou mais anos atrás? Não. A minha compreensão sobre uma injeção no meu braço é diferente da impressão que eu tinha alguns anos atrás. Teve a dor, não teve? Ah, mas também uma besteira dessa é assim, quem é justo no pouco vai ser justo no muito.
Quem sabe suportar, como disse lá no Pequeno Príncipe, a florzinha, é preciso que eu suporte uma ou duas lagartas, se ao final eu quiser ver as borboletas. Por que eu só tenho que ver a borboleta? Se eu sei que tem que ter o caminho da lagarta. Vai ter a lagarta, vai ter o tempo do casulo. Teve aquele outro que foi lá, pegou o casulo, olha, a bichinha está começando a sair, pegou uma gilete e cortou o casulo. Ela precisava fazer força para que o sangue dela chegasse na ponta das asas. O cara cortou o casulo antes, ela ficou aleijada, a asa dela atrofiou, porque não tinha se desenvolvido ainda. A matéria precisa de esforço. O espírito é intelectivo, a matéria é mecânica. Precisa de esforço. Se você parar, não é isso? De se movimentar, os músculos atrofiam. Então, essa primeira compreensão nossa sobre fazer o bem sem ostentação tem a ver com isso. Cuidar de si próprio, não se comparar. Fazer o bem porque é bom. Procurar o que é bom, o que é justo, o que é bonito. Fazer da sua vida algo bom, justo e bonito. E irradiar bondade, beleza, não é isso? Justiça, valores, virtudes e sabedoria. Seja você a mudança que você quer ver no mundo. Começa a viver uma vida em que você procura ter ânimo, procura entender e ter serenidade para o que você não pode modificar e sorrir. Ter coragem para modificar o que você pode. Às vezes, você quer mudar a vida de outra pessoa e você descobre que você não pode, porque a pessoa tem que escolher. É uma máxima nossa aqui, livre arbítrio. Quando a gente escolhe, a gente sai. Então, o que é que eu posso fazer quando eu quero que alguém mude e a pessoa não muda? O que é que a gente recomenda? Tenha serenidade para aceitar o que você não pode modificar. A escolha dela não é sua, a escolha dele não é sua. Mas tenha coragem para fazer a sua parte. Uma delas, procurar um jeito. Orar. Fazer a sua parte. Onde você for que disserem, isso aqui dá para você fazer, faça. E a outra parte, entregue nas mãos de Deus. Entrega, confia, aceita e agradece. Eu, como disse Joana de Ângeles, por mais que eu ame alguém, eu não posso tomar remédio pela pessoa, mas eu vou fazer a minha parte. Orar é uma grande parte. Mandar boas energias é uma grande parte. Amar é uma grande parte. Ou não? Cuidar. Quando alguém lhe estender a mão pedindo ajuda, que a sua mão esteja lá. Ouvir. Tentar entender. Parece nada às vezes, mas é muita coisa. Dizem aí os grandes estudiosos que às vezes a maior parte dos problemas das pessoas, a pessoa quer ser ouvida. E às vezes você parar ali e ouvir com atenção alguém de coração aberto, ampara, ajuda. Mas como é que eu vou fazer isso se eu estou toda hora olhando para o jardim do outro, se eu estou comparando a minha vida com a do vizinho? Às vezes o vizinho não precisa ser o vizinho da sua casa, não. É um primo, é a boca da sua mãe, do seu pai, é alguém que disse alguma palavra que você tomou a sério, como dizia o Pequeno Príncipe na história, tomou a sério palavras sem importância e ficou triste com isso. Que seja o passado passado.
Ah, eu fiz assim. Foi assim como dizia o Bert Hellinger, porque tinha que ser assim. Agora é diferente. Hoje é isso. Ah, eu fiz isso. Não se martirize. Não se julgue no passado, nem se condene. Se avalie e tome atitudes no presente. Ai, mais isso, ai, mais aquilo. Ah, meu filho, se fosse se, né? Talvez se a gente comesse areia com cimento, talvez a gente vomitasse brita, né? Mas não é assim. Não é. As coisas não são assim. Eu errei no passado, tudo bem. Já passou. A pergunta não é essa. A pergunta é: e hoje? O que eu posso fazer? A pessoa do passado passou. Tem volta? Não. Eu tenho que aprender a me amar, me perdoar e não pegar o barulho dos outros, para que eu possa irradiar o que é bom. Não posso. Errei. Como tem uma lei de ação e reação, paguei, eu estou pagando com gosto, mas eu sei que Deus não vai me fazer sofrer. O que Deus quer é uma coisa só, é me mostrar qual é o caminho, me ensinar. É isso. A partir do momento que a gente se liberta dessa autocomparação, que a gente fica se comparando. Quem não passa por isso? Quem já passou por se autocomparar? Ninguém? Tem uma palavra de uma mãe, às vezes a mãe até morreu, tem bem 10 anos, você tem aquilo na cabeça. Guarde isso. Só se magoa a quem já tem ferida. Cure a sua ferida que você não vai ser magoado. Se perdoe, se cuide, se cure, para que você possa dar a cura. Às vezes a mãe quer curar uma filha, o pai quer curar um filho, o marido quer curar a esposa quer curar o marido, mas ele está doente. Se cure. Olhe para a sua chaga e cuide dela. Como eu disse, aconteceu isso e isso no passado. Bom, mas já passou. Aí se hoje, se fosse minha filha, meu filho, passou. Vê tudo, mas retende o que é bom. Só, que é o que Jesus disse, não julgarei, só quem pode me julgar é Deus. E Deus é misericordioso, mas Ele não vai perder a oportunidade de me ensinar, vai? Então, eu não vou pegar o barulho de ninguém, mas o pior barulho é de quem? É o meu mesmo. Por que que eu estou me condenando? Eu tenho que analisar e escolher. Ser melhor do que eu mesmo a cada dia, sem querer ser melhor do que ninguém. Que seja o passado, passado. Viva e deixe viver. Faça a sua parte. Ninguém, como dizia outro sábio, é tão grande que não possa aprender, não tem o que aprender, e nem tão pequeno que não possa ensinar. Tem alguma coisa para ser feita. Se tem dor, é porque Deus está querendo mostrar que o caminho que você está trilhando pode ser aperfeiçoado. É o caminho que você foi lá e se encostou e opa, volta, foco, melhora, se cura, se ama e ama, se ama e ama. Perceba que quem faz isso está considerando o quê? A coexistência da vida material com o plano espiritual, não é isso não?
Não é para o futuro. Essa ideia do futuro é para você melhor entender. É para agora. Ser melhor quando? Hoje. Fazer o que pode? Hoje. E aí, a gente comprou o Evangelho. A gente muitas vezes não consegue cumprir de fazer o bem sem ostentação, porque praticamente a gente vive se comparando, vive esperando confirmação nos olhos dos outros. E a gente não é para ter confirmação nos olhos de ninguém, não, gente. A gente é para ter confirmação nos olhos de quem? De Deus. É o que Paulo diz: fostes comprado por um bom preço, não vos façais servos de homens. Você não presta, você tá certo. Você acha? Acho. Tá bom. Eu não acho. Eu sou imperfeito, mas eu estou querendo ser melhor do que eu mesmo a cada dia, sem querer ser melhor do que ninguém. O que importa é hoje, porque o passado não pode ser modificado. Lembro de uma história de uma senhora que procurou Divaldo Pereira Franco num atendimento, e ela tinha sido uma mulher na juventude muito bonita, e ela teve muitos relacionamentos, e desses relacionamentos, antigamente vocês sabem, havia poucos métodos contraceptivos, né? Ela engravidou várias vezes. O que é que o pessoal fazia? Não, gravidez indesejada, abortava, né? E ela procurou o Divaldo, ela fez tantas vezes que no final ela teve um problema de útero e teve um câncer de útero. Vocês devem ter visto o Divaldo falar essa história. E ela chegou para o Divaldo: é porque eu sou uma mulher que não presta. Primeiro foi assim, ela passou pela triagem, aí o pessoal: ixi, Divaldo, essa mulher deve estar cheia de obsessores. Ele é assim, né? Porque ela disse que fez vários abortos. Aí ele disse: eu não estou vendo não, nenhum obsessor. Você está vendo? Mas porque ela fez muito aborto, não sei o quê. Traga ela para cá. Aí ela disse: eu sei que tudo que está acontecendo de ruim comigo é porque eu fui uma mulher, que eu fiz isso e abortei muito, e no final eu tive um câncer de útero e nem posso ter filho e tal, eu gosto de criança, tal. Aí ela disse: pois é, para mim não tem jeito, né, nessa vida mais, Divaldo. Ele disse: por que não? Mas a vida continua. Você errou? Reconhece que errou? O que Jesus disse para Maria Madalena? Vai e não peque mais, não faça mais. Mas como é que eu vou fazer? Agora eu sou uma senhora. Isso não é isso. Com a cabeça que a senhora tem hoje, se a senhora tivesse aquela juventude, a senhora fazia isso? Ela disse: não, já começou bem. E agora? Por que você não pega? Você sabe mais ou menos quantos abortos você fez? Ela disse: sei. Por que você, para cada aborto, você não pega e adota uma criança? Cada vida que você tirou, que ela disse: eu tenho muitas condições, mas não tenho filho. Por que você não adota? É porque se adotar não sei o que e tal, ela começa logo o bloqueio, né? Eu não tenho mais condição, não sei o que, então por que você não apadrinha, né? Assim, né? Vê alguém que tem necessidade, sei lá, paga um colégio, paga uma coisa, começa a fazer o bem. Está vendo? Na cabeça dela é como se fosse impossível ela reparar, ela ia olhar: eu fiz isso e agora pronto, estou condenada. Não é isso não, gente. Todos nós somos como crianças para Deus, e uma criança erra porque ignora às vezes o que é certo, não tem maturidade. Deus olha para nós como criança. Vocês têm dúvida disso? É uma compreensão errada sobre a natureza das coisas que faz a gente errar. A gente entende errado e erra. Mas na hora que a gente entende certo, não erra mais, não é isso não? E agora, vamos reparar
É isso que o Divaldo disse para ela. Vai esperar agora, você vai baixar a cabeça, ficar chorando, esperar outra encarnação para reparar? Começa a reparação agora. Mostra que agora você valoriza o quê? A vida, não é isso? E quanta gente tem precisando? Vai ajudar. Pode ser, inclusive, que naquela própria encarnação ela resolva os problemas. Porque meninos, espíritos que ela impediu que viessem, muitas vezes ela nem sabe, mas podem ter ido para outras pessoas depois e estarem precisando e a mão dela chega lá. Pode ser que por outro caminho ela consiga a reparação. Não é isso não que ele disse. Adianta a gente ficar se martirizando com o passado, gente? Não. É tomar atitude no presente. Pronto. Resolveu. A misericórdia, a piedade, é isso. São coisas que ninguém vai ver, não é? Mas ela está fazendo isso, não é para o vizinho. Ela está fazendo, primeiro, porque ela entende que é certo. Segundo, porque ela sentiu a necessidade profunda de reparar. Abriu, feche. Não é isso que ensinaram a gente? Sujou, lave. Não é olho por olho, dente por dente. Não é matou, vai morrer. Se você matou é porque você não entendia qual era o valor da vida. Você entendeu o que é o valor da vida, o que é que você vai fazer agora? Colaborar para a vida. Tem uma história também que fala do Marquês de Sade, não sei se você viu, Sérgio, Sexo e Obsessão. Ele era um padre que era uma encarnação do Marquês de Sade, que sadismo, né, ele praticava sexo com as pessoas e fazia situações que ele machucava e tal, e tudo na época dele, muita gente era como se fosse escrava dele. E ele reencarna como um padre. E ele, como padre, ele ainda tem inclinações e ele tem problema com pedofilia. Quando ele é descoberto, ele se arrepende e tudo, até antes de ser descoberto, o que se pensa? Vou matar. Ele disse, meu filho, a vida não cessa. Quando ele entendeu realmente o erro dele, ele disse, não, você quando voltar, você vai ficar responsável por um abrigo com crianças que passaram por casos de pedofilia. Como é que você vai botar a raposa para pastorar o galinheiro, não é isso? Ele diz, Deus testa o ferro, é no fogo. E o que é interessante é que como Deus sonda o nosso coração, ele sabia que ele estava pronto. E aquele que praticou pedofilia, quando ele abandonou isso, viu que a conduta dele estava errada, quis reparar, ele se tornou o maior defensor de crianças e um dos maiores guerreiros contra a pedofilia, e salvou dezenas de crianças. Como é que vocês queriam a reparação? Não, ele vai também ser violentado. Resolve o quê? Porque quem está ferido fere. Se você praticar o mesmo ato, como o pessoal diz, vai para o presídio, não é isso? E vão fazer a mesma coisa com ele, ele vai se tornar melhor ou pior? Senão você vai reparar o que você fez. Você vai reparar. Muitas vezes, aquele inimigo que matou o outro, ele vem na outra encarnação como o pai do outro, que ele agora você vai cuidar da vida dele. É aquele pai que morre de medo do filho morrer. Porque ele veio com um compromisso tão grande que aquele menino não morresse. Por quê? Porque ele já matou ele uma vez. Está vendo?
Deus sonda o nosso coração e nos dá formas de reparar que vão nos fortalecer os laços de amor. Vamos a outra história. Alguém aqui leu ou escutou a radionovela Nosso Lar? A mãe do André Luiz, o pai dele tinha 2 amantes, não era isso? Ele vivia em um momento conturbado com isso. E ele não conseguia sair do umbral. E a mãe do André estava num nível evolutivo bem maior. Qual foi a solução dela? Ela disse: André, meu filho, eu vou reencarnar, ela morta de feliz, e eu vou conhecer teu pai de novo e vou casar com ele. E diz aí que as 2 amantes dele que não soltam ele vão ser nossas 2 filhas. E eu vou amar essas meninas, e elas vão ter ódio de mim desde o dia que elas nasceram. Não é assim? Mas no final da nossa encarnação, se tudo der certo, filho, nós vamos resolver esses laços. Elas vão deixar de ser esses espíritos obsessores do seu pai e vão ter um amor de pai e filho com ele, que é um amor mais livre. E elas vão perder a rivalidade comigo, não vão mais guardar esse ódio e vão me amar como mãe. Não é bonito? Porque nós não fomos feitos para o ódio, fomos feitos para o amor. Ela assumiu aquilo ali. Por isso que na prática mesmo nem dá para fazer nada mostrando para os outros. Isso é uma tolice. Quando a gente está fazendo algo para mostrar para os outros, mostra que a gente tem uma doença dentro da gente. Às vezes o nome dessa doença é codependência. É precisar só achar que é bonito ou bom se alguém nos olha de alguém disser que é. E não é, a gente tem que ser porque é bom, a gente tem que ser bom porque é bom. Antes que as pessoas nos achem bonitos, a gente tem que se achar bonito, física e espiritualmente. A gente, antes de ser amado, a gente tem que amar. Não foi assim que eu comecei? Senhor, fazer que eu procure mais amar que ser amado. Primeiro ame, primeiro se ame, se perdoe, se abrace, se acolha e faça da sua vida uma vida feliz, para que você tenha ânimo para ser um grande instrumento do Criador e possa reparar todos os seus erros. Como diz: Senhor, eis-me aqui, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Agora, eu sou um bom instrumento porque eu me amo, eu sou limpo, eu sou organizado, não é isso não? Eu estou fazendo a minha parte. Quero estar pronto, Senhor, eu quero estar aqui no ponto mesmo para te servir. E vou lutar para ser melhor do que eu mesmo a cada dia, sem querer ser melhor do que ninguém. Pronto. Compreendeu isso? É muito difícil da tua mão direita querer saber o que a mão direita, a esquerda está fazendo. A gente nem se importa. É como o ar que a gente respira. A gente se lembra do ar? Só se lembra quando adoece. Mas o ar está aí fazendo o papel dele. Você quer ficar sem ar? Não quer. Está aí o pessoal da Covid. Quando uma coisa ela faz o papel dela, ela não precisa ser lembrada, mas ela é tão essencial que se ela faltar, você morre. Como os chineses falam da água: aprenda com a água, aprenda com o sol, com a lua. Como assim? A água, já viu quando há alguma coisa que consegue segurar a água? Olha o tsunami. E a água é tão forte e humilde que se você botar a água num copo de vidro que você quebra com a mão, ela se adequa e fica no copo. A água é tão humilde, apesar da força que tem, que ela só corre para onde? Para baixo. Não é isso não? A água só vai para baixo. Se você botar uma barreira aqui na água, ela humildemente espera, não é não? Ela fica lá até a água. Prender com o sol e a lua, já pensou a constância, o movimento da terra?
Já pensou você começar um trabalho aqui num centro desse, ou o trabalho de ser mãe, e ser uma mãe amorosa, e ser amorosa a vida toda? Quem é que não ensina não? A terra, o sol e a lua, todo dia, naquele horáriozinho, o sol aparece, naquele horáriozinho, a lua aparece, todo dia. É fácil ter constância? Então aprender com o sol e a lua e o movimento da terra é bom, porque todo dia a gente vê a luz, as estações, manhã, tarde e noite. Já pensou que a gente conseguisse, né, Ana? Vai lá trabalhar e está lá a Ana feliz, e manter a constância. O Sérgio estudioso, já pensou, está lá, continuar. Tudo que Deus nos dá é assim, ó, perene, constante. Quem é que é inconstante quando não entende? A gente. Por isso que eu acho que o Buda estava certo. Grande não é quem vence um exército, grande é aquele que vence a si mesmo. Que a cabeça da gente é assim, cheia de coisa boa, mas a gente só quer enxergar o quê? O que é ruim. Que às vezes nem é ruim, mas a gente botou uma trave no olho, né? A trave no olho, o óculos sujo faz a gente achar que vai chover. Então a gente tem que se cuidar, se amar, se respeitar, para que a gente possa paralelamente cuidar do outro, amar o outro e respeitar o outro. Pois é dando, ó, que se recebe. Então, que nós possamos enxergar as nossas chagas, para que a gente possa cuidar delas e que a gente, consequentemente, possa irradiar valores, virtudes, sabedoria, o que é bom, o que é justo e o que é bonito. Uma semana de muita paz, tem um atendimento muito próspero, que vocês comigo e nós possamos todo dia pedir a Deus ânimo, alegria de viver. Não é a alegria de um relacionamento doentio, não é a alegria do sexo, tudo isso pode acontecer, mas não é isso, não é da bebida, é a gente se sentir bem, para que a gente possa ser como a flor do campo, todo dia soltar o nosso cheiro, mostrar a nossa beleza, todo dia, a gente inspirar alegria, paz para os outros, e a gente só pode inspirar isso se a gente tiver isso dentro de nós. Então que a gente possa nessa semana prestar atenção, sorrir de dentro para fora. Então um abraço, muita alegria de viver para todo mundo, muito ânimo. Boa semana. Através de humildes palavras, nós viemos agradecer por tantas graças recebidas. Obrigado, viemos dizer. Obrigado, Jesus, obrigado. Nunca vou me cansar de dizer. Agradeço, meu Deus, agradeço ao Espiritismo pertencer. E se as dores nos batem à porta, as tristezas e decepções, saberemos como recebê-las e as chamamos de nossas missões. Obrigado, Jesus, obrigado. Nunca vou me cansar de dizer. Agradeço, meu Deus, agradeço ao Espiritismo pertencer.